E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura aqui do nosso canal. O meu nome é Francisco Henrique. E hoje nós vamos ler os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 do livro de Esté. Hoje, se você leu junto com a gente, você sabe que hoje é o nosso último dia aqui de Esté, tá bom? E também é o nosso dia 238 de leitura aí, tá bom? Então, como sempre, a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor Deus eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo privilégio que nos concede de ler mais uma vez a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos graça e sabedoria para aprender, para compreender o assunto. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, bora lá, pessoal. O capítulo 6 aqui de Esté tem um título assim: O rei honra Mardoqueu. Versículo 1 do capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: Não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: É Amã que está no pátio. Digam a ele que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou: O que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou: A quem o rei desejaria honrar senão a mim? Por isso respondeu: Se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar e um cavalo no qual o rei costuma montar e que tenha o emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: Assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei a Amã. Vá depressa pegar meu manto e meu cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então Amã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: Assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa, abatido e humilhado. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: Visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e, sem demora, levaram Amã ao banquete que Esté havia preparado. Pronto, meus irmãos, no versículo 14 nós terminamos o capítulo 6. Agora a gente vai para o capítulo 7, que tem o título: O rei manda executar Amã. Versículo 1 do capítulo 7. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Esté. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esté: Diga-me o que deseja, rainha Esté. Qual é seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. A rainha Esté respondeu: Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calado, pois não teria cabimento perturbar o rei como um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei de Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Esté respondeu: Nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali, implorando por sua vida a rainha Esté, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esté estava reclinada, e nesse exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: Ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio, diante de meus próprios olhos? E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Naamã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele,
pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Use-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Pronto, meus irmãos, no versículo 10 nós terminamos o capítulo 7. Agora a gente vai para o capítulo 8, que tem o título O Decreto em Favor dos Judeus. Versículo 1 do capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou à rainha Esté os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esté havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real, que ele havia tomado de volta de Amã, e o entregou a Mardoqueu. Assim, Esté o nomeou administrador dos bens de Amã. Então Esté voltou a apresentar-se ao rei, e caindo a seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mais uma vez, o rei estendeu o cetro de ouro para Esté. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela: Se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se o tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedata, o Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição de minha família? O rei Xerxes disse à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: Entreguei a Esté os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora envie aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel do rei. Lembrem-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros, montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou aos seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Em cada província e cidade, em cada lugar aonde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus, porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. Amém, meus irmãos. Versículo 17 nós terminamos o capítulo 8. Agora a gente vai para o capítulo 9, que tem o título A Vitória dos Judeus. Versículo 1 do capítulo 9. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Reuniram-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhes, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei, ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei, e à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada,
Os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos, e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspasta, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Ameadata, inimigo dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Esté e disse: só na fortaleza de Suzã, os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizerem isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido. Diga-me e será feito. Esté respondeu: se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os outros judeus, em todas as províncias do rei, haviam se reunido para defender a própria vida. Livraram-se de seus inimigos, ao matar 75 mil dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 de março e no dia 8. E no dia 8 descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 de março e descansaram no dia 9. No dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebram a festa anual desse dia determinado, data em que se alegram, festejam e presenteiam uns aos outros com alimentos. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 20, que tem o título A Festa de Purim, versículo 20 do capítulo 9. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual desses dois dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos, em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-lo numa data determinada pelo lançamento de sortes, chamadas Purim. Mas quando Esté foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Amã se voltar contra ele. E Amã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, essa comemoração se chama Purim, palavra que se usava antigamente para lançar sortes. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la a seus descendentes e a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias na data determinada. Esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração por todas as famílias, em todas as províncias e cidades do império. A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa de Purim. Enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Essas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual desses dias na data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu como pela rainha Esté. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como haviam estabelecido para si e seus descendentes os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Esté confirmou as orientações para a festa de Purim, e tudo foi escrito nos registros. Pronto, pessoal, no versículo 32 nós terminamos o capítulo 9. Agora a gente vai para o capítulo 10, que tem o título
a grandeza de Xerxes e de Mardoqueu. Versículo 1. O rei Xerxes impôs tributos a todo o seu império, incluindo as distantes regiões do litoral. Suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia promovido, estão registrados no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino, abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. Amém, meus irmãos. No versículo 3 aqui do capítulo 10, nós terminamos o capítulo 10 e também terminamos a nossa leitura diária de hoje e concluímos o livro de Esther. Meus irmãos, que o Senhor continue abençoando de vocês, dando graça e sabedoria, motivando-os cada vez mais. Hoje a gente terminou mais um livro aí da Bíblia, então tá diminuindo, aos poucos a gente está diminuindo. Então, em nome de Jesus, a gente vai chegar no final e vai terminar de ler ela inteirinha. E no próximo a gente relê ela de novo, tá certo? É isso aí. Não sei se no canal aqui, né, eu já dei a motivação para vocês, mas eu quero que vocês peguem isso para no final do ano vocês não pararem de ler a Bíblia, tá certo? Vocês no próximo ano vocês continuem lendo a Bíblia. Se não for com a gente, leiam com outros grupos aí. Procurem, sei lá, façam um grupo na igreja. Ah, pessoal, vamos programar aqui, vamos fazer uma leitura anual da Bíblia aqui na nossa igreja. Ah, vamos fazer o grupo. Vocês pegam, programam direitinho e fazem a leitura pro ano todo ali. Vocês leem a Bíblia de novo, junto aí com a igreja de vocês, tá certo? Igual eu estou fazendo aqui com a minha igreja. Então é isso aí. Então isso aqui é para servir de motivação para vocês, de exemplo e, sei lá, para levar para outras pessoas também. Então eu desejo um ótimo dia, que a gente venha se ver amanhã e tchau, valeu, a paz do Senhor.